Boa tarde, senhores vereadores e público que nos acompanha. Vamos dar início à 7ª sessão extraordinária de 2026, da 19ª legislatura, quadriênio 2025-26, desta Casa de Leis. Solicito que os senhores vereadores registrem as suas presenças. Nos termos regimentais, declaro abertos os trabalhos e convido a todos os presentes a ficarem em pé para cantarmos a primeira parte do hino nacional e, posteriormente, rezarmos a oração do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Conforme os artigos 119 e 120 do Regimento Interno, vamos colocar em discussão e votação a ata da sessão anterior. O que estiver de acordo permaneça como estão. Quem for contrário, que se levante. Aprovada a ata da última sessão. Nos termos dos artigos 141 e 142 do Regimento Interno, passamos para a única parte dos trabalhos, que é a ordem do dia. Eu vou no 700, pode ler? Não, aqui. No outro, né? Certo. Projeto de lei número 1701/2026 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial provenientes de superávit financeiro no orçamento programa do exercício 2026 e das outras providências. Projeto de lei de número 1703/2026 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial provenientes de excesso de arrecadação do orçamento programa do exercício de 2026 e da outras providências. Projeto de lei número 1704/2026 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial provenientes de excesso de arrecadação e por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias no orçamento programa do exercício
de 2026 e das outras providências. Projeto de Lei de número 1709 de 2026 dispõe sobre: cria a Casa do Artesão e Trabalhador Manual de Monte Azul Paulista e da outras providências. Coloque os pareceres da comissão em discussão, 10 minutos. Coloque os pareceres da comissão em votação. Aprovados os pareceres da comissão em única discussão e votação. Coloco os projetos de lei 1701, 1703, 1704 e 1709 de 2026 em discussão, 10 minutos. Coloco os projetos de lei 1701, 1703 e 1704 e 1709 de 2026 em votação. Aprovados os projetos de lei 1701, 1703 e 1704 e 1709 de 2026 em única discussão e votação. Nada mais a ver ser tratado, comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada em seguida a esta, com início às 18 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.
Boa noite, senhores vereadores e público que nos acompanha. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária da 19ª legislatura, quadriênio 2025-28, desta Casa de Leis. Solicito que os senhores vereadores registram as suas presenças. Espera um pouquinho que o sistema caiu. Caiu o sistema, então espera um pouquinho. Está ao vivo. Tá mesmo. Vai. Mas de novo já pôr a presença aí. É. Por motivo técnico, vamos suspender a sessão aqui por 10 minutos, até que resolva o problema. Boa noite, senhores vereadores e público que nos acompanha. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária da 19ª legislatura, quadriênio 2025 e 28 desta Casa de Leis. Solicito que os senhores vereadores registram as suas presenças. De acordo com o artigo 140 do Regimento Interno, os vereadores deverão se inscrever para usar a palavra na terceira parte dos trabalhos, que é a explicação pessoal, até o término da ordem do dia. Conforme os artigos 119 e 120 do Regimento Interno, vamos colocar em discussão e votação a ata da sessão anterior. O que estiver de acordo permaneça como estão, quem for contrário que se levante. Aprovada a ata da última sessão. Passamos agora para a primeira parte dos trabalhos, com a leitura do expediente apresentado pelo senhor prefeito. Projeto de Lei número 1702/2026 dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito do Poder Executivo do município de Monte Azul Paulista, São Paulo, e das outras providências. Projeto de Lei número 1708 de 2026. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual do município de Monte Azul Paulista para o exercício financeiro de 2027 e da outras providências. Projeto de lei. Despacha os projetos da lei para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Expediente apresentado pelas comissões permanentes.
Projeto de Lei número 1699/2026 dispõe sobre alteração do artigo 1º da Lei número 2514, de 10/5/2023, que cria o Museu Histórico de Monte Azul Paulista e das outras providências. Despache os pareceres e o projeto para a próxima ordem do dia. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Requerimento de autoria do vereador Maicon César Babarelli Gonçalves, número 009 de 2026, com fundamento no dever de fiscalização do Poder Legislativo e no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem, respeitosamente, requerer informações ao senhor Prefeito Municipal sobre o ofício protocolado junto à Secretaria Municipal de Saúde acerca da padronização dos registros das visitas domiciliares realizadas pelas equipes ESF e SS, especialmente quanto à obrigatoriedade de constar o endereço completo do paciente atendido. Despache o requerimento para a próxima ordem do dia. Indicação de autoria da vereadora Luciana Aparecida Kubica, número 32/2026. Indica para que sejam realizados serviços de limpeza geral na Praça Valdomiro Cardoso de Oliveira Júnior, Jardim São Sebastião. Solicita ainda que seja avaliada a possibilidade de colocação de areia no parque infantil existente no local, com o objetivo de proporcionar maior segurança às crianças durante a utilização dos brinquedos, reduzindo o risco de acidentes. Indicação de autoria do vereador Lucas Pim Ribeiro de Castro, número 033 de 2026. Indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal verifique a possibilidade da troca das lâmpadas da Praça Capitão Domingos Cione. Indicações de autoria do vereador Eliel Prioli, número 34/2026. Indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Monte Azul Paulista, nos termos regimentais, que determine ao setor competente a realização de manutenção da iluminação pública, com substituição de lâmpadas queimadas, bem como a poda de árvores na Avenida Luiz Coelho Branco. Número 035 de 2026, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Monte Azul Paulista, nos termos regimentais, que determine ao setor competente a realização de replantio de palmeiras na Avenida Antônio Borges de Queiroz, especialmente na entrada principal da cidade. Encaminho a indicação ao interessado. Alguém deseja fazer requerimento verbal obedecido os artigos 160, 162 e 163 do Regimento Interno desta Casa de Leis? Nos termos dos artigos 129 do Regimento Interno, é terminada a leitura das matérias para a pauta dos trabalhos. Fica destinado o tempo restante do expediente para o uso da palavra pelos senhores vereadores, obedecida a preferência, discussão de requerimento e moções. O uso da palavra pelos vereadores, seguida a ordem de inscrição, versando o tema livre, 5 minutos, improrrogáveis. Declaro aberto as inscrições. Com a palavra o vereador Rodrigo Arruda. Olá, boa noite a todos. Boa noite aos vereadores, ao público presente que está nos acompanhando nas redes sociais. Eu vou ser bem calmo para ponderar minhas palavras, porque o que eu vou falar aqui é um assunto muito delicado. No último domingo, teve o dia da conscientização do espectro autista. E, para mim, foi um dia muito feliz, que nós já acompanhamos o trabalho maravilhoso que as mães vêm fazendo, e ver o crescimento que teve nos últimos 4 anos. E foi um dia muito triste para mim também, que eu relembro quem criou tudo isso, ajudou, né, as mães, junto às mães, que falta
A Silvana faz, e aí a família dela e o que aconteceu, então não vou entrar no mérito. E foi um dia muito feliz mesmo, e muito triste também devido a essa situação de faltar uma pessoa tão importante que eu acompanhei na outra legislatura, junto às mães, a luta dela para criar a AMA, o trabalho do Fabinho em fazer todo o trabalho de criação. Mas eu fiquei mais triste ainda, porque todos os outros 3 anos eu tive a honra de participar, e nunca foi como político, tanto que vocês não viram foto, imagem, gravação. E eu fiquei com vergonha de ser político nesse domingo, e eu falei isso para a administradora. Eu estou tremendo, para ponderar minhas palavras. Eu fiquei com vergonha de ser político, porque eu vi o que é a política ali. A prefeitura municipal, ela deu 3 sacos de pipoca crua, não deu pipoqueiro. Tudo ali foi feito pelas mães, pelos amigos, pelas doações das pessoas que são apaixonadas pela causa. E, na sua grande maioria, pessoas que não querem aparecer. Mas os políticos de Monte Azul, não. Eles fizeram questão. Foram lá, tiraram fotos. Secretários, não vou falar todos os secretários, mas quase na sua grande maioria. Funcionários públicos, aparecendo no vídeo, dando entrevista, tirando foto para ficar bonito na internet. E era isso, é o que aconteceu ali. Nunca houve amor pela causa, porque nós estamos falando de 3 sacos de pipoca, mas para aparecer, fazer vídeo, para ser futuro candidato a alguma coisa, todo mundo se aproveitou da causa. E ninguém mostrou amor real. Só que o que eu fico mais triste, que além de ser político, é burro. Porque a população está vendo isso. As pessoas que estavam ali eram as mães dos autistas, e elas sabem que o prefeito não ajudou em nada. Então, é assim, eu vi ali funcionários públicos, tudo de uniforme, secretaria, não sei do quê. Não era um, não, gente. Era uns par dele ou mais. Tudo de uniforme. Na sua grande maioria, cargo comissionado, diretor. De carreira, estava trabalhando, provavelmente. E as nossas crianças na escola estavam sem uniforme. O ano passado ficou sem uniforme. Mas para aparecer na foto tem que estar bonito. Então, quando você tem um olhar diferente, que você tem uma causa, vocês estão vendo que eu não estou falando muito aqui nessa tribuna, porque eu já vi que a minha briga aqui é nos tribunais. Eu estou indo, eu aprendi da pior forma e estou indo para o mesmo caminho. Eu estou denunciando o Ministério Público, Tribunal de Contas, e a lei vai ser feita. Mas ali não é tribunal, porque pode, é um local público, mas só mostra a hipocrisia da política. Desculpe, errei. A hipocrisia dos políticos. É isso que eu vi lá. Um monte de gente bonitinha, com o cabelo bem penteado, para tirar a foto e aparecer nas entrevistas. Mas na hora do vamos ver, para pôr uma placa ali, para ajudar, com R$10 que seja, mas não precisa não, só acordar cedo e fazer volume, ou que seja um comentário parabenizando, não tinha ninguém. Então, assim, eu não sei para vocês, porque cada um tem o seu caráter, o respeito de cada um, mas para mim, como político, aquilo é humilhante. Já foi claro na outra que nós fizemos. Para concluir. Que a outra desfile que teve, que foi na Rua São Pedro, os políticos saíram na frente e esqueceram as mães estavam num quarto com os filhos lá dentro da Aureliano, esqueceram as mães, foram lembrar, já estava aqui na frente do Banco do Brasil. Isso já foi uma vergonha, mas cada vez mais as causas estão ficando para trás. Eu não estou falando só do autismo. O Claudinho vai completar na fala dele no final. Muito obrigado, uma boa noite. Eu vou dizer o que eu penso,
Eu gosto assim quando fala, dá os nomes, né, os bois, né, porque fala político, porque eu só vou no lugar, que eu sou convidado. Se não convidar, se convidar eu vou, se não convidar eu não vou. Então quando fala política, às vezes envolve todo mundo, né? Aqui não, nós somos quem estava lá, eu não sei, eu não estava. Então é bom dar nome aos bois, entendeu? Em atenção ao artigo 130 do Regimento Interno, solicito que os senhores vereadores registrem novamente as suas presenças. Passaremos para a segunda parte do trabalho, que é a ordem do dia. Nos termos dos artigos 131 e 137 do Regimento Interno, o senhor secretário lerá as matérias que serão discutidas e votadas, podendo ser dispensada por requerimento verbal de qualquer vereador. Conforme o artigo 162, desde que seja aprovada pelo plenário. Coloco em votação o requerimento verbal do vereador Marcon César Barbarella, que dispensa a leitura das matérias que são reconhecidas de todos. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, quem for contrário que se levante. Aprovado o requerimento verbal em única votação. Projeto de Lei número 1699/2026 dispõe sobre alteração do artigo 1º da Lei número 2514, de 10/5/2023, que cria o Museu Histórico de Monte Azul Paulista e das outras providências. Coloco os pareceres da comissão em discussão, 10 minutos. Coloco os pareceres da comissão em votação. Tem que votar isso. Percival. Já votou. Registrou. Aprovados os pareceres da comissão, única discussão e votação. Coloco o projeto de lei 1699 de 2026 em discussão, 10 minutos. Coloco os projetos de lei 1699 de 2026 em votação. Aprovado o projeto de lei 1659 de 2026 em única discussão e votação. Requerimento número 09 de 2026. Coloco o requerimento em votação. Aprovado o requerimento 09 de 2026 em única discussão e votação. De acordo com o artigo 21 da Lei Orgânica do Município e seu parágrafo 4º, passaremos agora para o uso da tribuna popular, tendo escrito o senhor Fabiano Araújo Costa, que utilizará o espaço para responder ao ofício especial protocolado pelo vereador Marcon César Barbarella Gonçalves, cujo teor trata-se de solicitação de padronização dos registros realizados em visitas domiciliares no âmbito da saúde municipal. Convido o senhor Fabiano para fazer uso da palavra. Prazo 10 minutos e pode prorrogar por mais 5. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, a quem nos acompanha pela rede social. Presidente, obrigado aí pelo espaço. E vereador Maicon aí, por se atentar aí a algumas importâncias aí referente aos pacientes. A nossa população, né, em especial. Antes de trazer a fala, Ricardo, eu queria mostrar para vocês como é que funciona a plataforma.
A plataforma ela é do Ministério da Saúde, aqui está a seção da plataforma. A gente está vendo aí a SF de Marcondésia, e está passo a passo aí. Aí o ACS ele consegue mostrar a localização, onde é que ele está, dentro do aplicativo, então ele mostra que ele está na porta da casa do paciente, a visita realizada. E lá na anotação, dentro do programa do ESUS, ele vai fazer ali, ele vai utilizar aquele campo para fazer a anotação. Ele fez a visita, ele coloca tudo o que foi realizado na visita, e aí, quando a visita foi acompanhada por outro profissional, além um enfermeiro ou um médico, também tem a opção ali de visita. Esse aplicativo ele não é nosso, do município, ele é um aplicativo federal do Ministério da Saúde, que todos os municípios aí utilizam. Nós já fizemos, assim, junto a secretários de saúde, em reuniões, em conferências, essa mesma indagação que o senhor fez, vereador. Eu já respondi isso, não foi para o senhor, foi para o ex-vereador Fábio, que ele me ligou, acredito que ele até me disse que foi ele que ia pedir para o senhor fazer essa indicação. Dentro do aplicativo, a gente não tem essa função, tá? E ela acaba não sendo uma obrigatoriedade do agente. E a gente indagou isso, por que não ter, né, em conferências aí com mais de 1000 pessoas, e a gente não teve respostas, né? Eles falaram, esse é o sistema, a gente tem que seguir esses passos. A gente acredita que possa ser assim, hoje muitas pessoas se passam por agentes, pessoas de saúde, recolhendo assinaturas, né? E querem assinatura, querem comprovar, querem... Os agentes têm feito um brilhante trabalho, né? Têm feito as visitas periódicas. Nós conseguimos hoje ter um outro aplicativo paralelo a esse, mas ali também é só para a gente acompanhar, a gente extrai as visitas daí, os indicadores, um outro aplicativo que a gente fez, e ali a gente consegue acompanhar os indicadores. A gente precisa corrigir a saúde do idoso, ou a gente precisa corrigir a gestante, a gente precisa melhorar, então a gente consegue trabalhar dentro dos indicadores. E dentro do sistema a gente não tem essa função. Eu entendi, né, o Fábio me ligou, me fez, Fabiano, eu entendi muito bem o que ele precisava. Eu também entendo que o sistema precisa sofrer algumas alterações. Dentre a nossa DRF, nós levaremos essa solicitação, embora eu acho que não vamos conseguir de imediato atender um pedido desse, né, porque não depende só de nós. Isso ele torna não como obrigatoriedade dos agentes essa informação. Então, eu não sei se deixo aqui a resposta, se era isso que o senhor queria, mas eu também queria deixar a porta da secretaria aberta para o senhor, para todos os demais vereadores, para a gente ir lá mostrar passo a passo de como funciona o sistema, as visitas, para talvez, né, estar esclarecendo melhor essa pergunta ao senhor. Tá bom? Boa noite. Obrigado, Fabiano. Se todo esse requerimento fosse respondido assim na hora, né? Mas duro que demorava muito, né? É muito espaço para pouca gente. Mas beleza. Iniciaremos agora a última parte dos trabalhos, que é a explicação pessoal. Nos termos dos artigos 138 ao 140 do Regimento Interno, é destinada à manifestação dos senhores vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. Prazo 10 minutos. Com a palavra, o vereador Cláudio Henrique. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, público presente. Senhor presidente, só queria fazer um adendo aí, só uma observação. Excelente essa questão
do secretário ter vindo aqui já responder. Porém, o requerimento nem tinha sido aprovado ainda. Ele fez na portaria lá. Hã? Ele fez lá na saúde também. Já tinha ido para você? Então, tudo bem, então eu retiro. Assim fosse sempre assim, mas eu achei que ele tinha protocolado só aqui na Câmara, né? Então tá certo. Desculpa, tira a minha palavra aí. Bom, eu gostaria, eu tenho usado pouco a tribuna, porém, está acontecendo um fato que é de extrema relevância e eu acho que o prefeito está deixando a desejar. Não vou nem entrar em outros méritos, mas esse mérito é uma situação um tanto quanto complicada, delicada, que é a questão da falta de repasse para as entidades. Eu procurei algumas entidades, por exemplo, a APAI. A APAI tem, desde janeiro, para receber, e não é questão de subvenção, não é questão de emendas, as emendas que alguns vereadores conseguiram, não é isso. São realmente os repasses federais, estaduais, a subvenção que a prefeitura tem que repassar todo mês para a entidade. No caso da APAI, de janeiro até agora, ela tem R$ 328 mil para receber, que a prefeitura já deveria ter pago. Sendo que, desses 328 mil, são 2 meses não pagos pelo TAC, são R$ 80 mil por mês do TAC firmado com o Ministério Público, na questão do atendimento aos autistas. Então, a prefeitura pagou só janeiro e fevereiro, março e abril ainda não pagou. E a entidade não consegue trabalhar, não consegue atender todos os alunos sem que a prefeitura faça o repasse. O asilo só recebeu o primeiro mês, referente a janeiro, só recebeu no final de março, apenas um mês. A Proan não recebeu nem um mês, desde janeiro não há repasse para a Proan. Conversei hoje com a Marli, ela me disse que não tem repasse. Inclusive, eu falando com o vice-prefeito no sábado, ele me disse que parece que a Proan já fechou as portas. Não tenho certeza, mas o próprio vice-prefeito me disse isso. E a AVA, eu acabei de perguntar para a Lúcia agora, que é uma das colaboradoras da AVA, ela disse também que não recebeu. Então, senhor prefeito, não estou aqui para criticar o senhor, não estou aqui para meter o pau, nada disso. Eu sei das dificuldades, porque já estive aí, mas também sei que é possível pagar as entidades. E não tem como a entidade sobreviver, não tem como a entidade continuar trabalhando. Eu sei que a Vida Bem Vivida tem passado dificuldades também, né? E não tem como a entidade sobreviver sem a questão do repasse feito pela prefeitura. Isso é impossível. E se a prefeitura não fizer o repasse, as entidades vão começar a deixar de atender essas pessoas. E esse serviço é essencial para o município. Todas as entidades hoje existentes em Monte Azul são essenciais, de extrema importância para o município. Eu não sei se os outros vereadores têm recebido reclamações também por parte das entidades, mas agora não é só por parte das entidades. A preocupação é que, se o serviço deixar de ser prestado, a população, as pessoas que dependem desse serviço, vão ficar a ver navios, vão ficar sem atendimento. E isso é muito complicado. Eu tive a oportunidade, não estava escutando a conversa de vocês, mas parece que você comentou que amanhã vai ter uma reunião, amanhã ou depois vai ter uma reunião. Só que é assim, eu não quero ser demagogo, nada disso. Não adianta fazer reunião, tem que pagar as entidades. Tem que pagar. Ah, não tem dinheiro. Se não conseguir pagar agora, até maio, junho, que até maio ainda temos a 5ª parcela do IPVA, e depois acabou, e se não conseguir pagar até o meio do ano, não paga mais. Não paga mais. Então, agora, nos 6 primeiros meses, ainda temos aí um recurso extra que entra de IPVA, IPTU e tudo mais. Depois, esse recurso vai minguando. Então, senhor prefeito, eu, sinceramente, o senhor está em falta com as entidades, o senhor está em falta, eu não vou nem dizer
as inúmeras situações que foram propostas aqui, creche aberta aos sábados, que isso não aconteceu e duvido que vá acontecer, nem tem profissionais para isso, deveriam ter pensado primeiro antes de falar isso. Alunos sem uniforme e por aí vai. Só que o caso das entidades é importantíssimo e não tem como mais esperar. Daqui a pouco, as entidades vão começar a fechar as portas e aí não se sabe o que vai fazer. E isso não é exclusividade de Monte Azul, que as entidades dependem do município, dependem da prefeitura, dos repasses do município. Todas as cidades são assim. E mesmo as cidades que estão passando dificuldade, não deixam de fazer os repasses para as entidades. Então, eu queria fazer um apelo para o senhor, que o senhor olhe com carinho para as entidades. Tem tantas coisas que poderiam ser cortadas para atender às necessidades das entidades e não estão sendo cortadas. O decreto que o senhor fez a respeito da parte financeira, esse decreto sequer foi colocado em prática, só foi publicado só para inglês ver, mas não teve andamento. Naquela atitude lá atrás, se o senhor tivesse tomado providência, talvez hoje a situação estaria diferente. Mas eu nem vou entrar em outros méritos. Mas a questão das entidades, eu espero que os outros vereadores também se sensibilizem com isso, que realmente a questão das entidades hoje deveria ser prioridade. Prioridade a questão das entidades. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Lúcia Ferro. Boa noite a todos, aos que estão nos assistindo, pelas redes sociais. E falando assim das entidades, eu quero deixar assim, falar aqui, porque realmente eu sempre vou ser repetitiva, porque realmente eu sou bem cobrada mesmo nas redes sociais, por ser ativa na causa e protetora. E assim, eu quero deixar claro para a população que eu sempre fiz e vou fazer independente de eu estar vereadora hoje, porque eu sempre fiz esse trabalho, até mesmo sem recursos, como eu continuo fazendo o meu trabalho sem recurso. Eu acho que a gente possa, sim, melhorar a causa aqui no município. Amanhã eu tenho um encontro com o prefeito, a gente marcou, a gente vai conversar sobre isso. Tanto sim, eu falo, eu nunca subi nos palanques, como já foi dito várias vezes, para fazer promessas, porque é uma coisa que eu sempre fiz. E eu vou bater sempre nessa tecla. Eu sempre fiz esse trabalho. Eu, Lúcia Ferro, ativista, porque eu sou, gente, ativista, voluntária. Hoje, eu não faço parte mais da diretoria da AVA. E o que me incomoda muito é as pessoas acharem que eu tenha obrigação de fazer o trabalho. Eles veem um animal abandonado, eles marcam, cadê a Lúcia Ferro? E isso me incomoda, E às vezes até me machuca, porque às vezes a Lúcia Ferro está em bebedouro, socorrendo o animal, independente da verba, tá? Eu faço e vou continuar fazendo. E independente da AVA também. Eu, particular, Lúcia Ferro. Hoje eu sou voluntária, sim, da entidade AVA. Eu que cuido dos animais, do abrigo. E, assim, eu vou falar aqui com prioridade, gente. Desde todas as gestões, eu carrego a causa animal nas costas. Podem dizer que não, mas eu bato na tecla que sim. Porque sempre eu faço, porque eu tenho amor no que eu faço. Eu amo a causa, eu visto essa camisa. É uma camisa que eu falo, a política animal, ela é, como que fala, escassa, não só aqui no nosso município, como em todos os municípios, estados. Eu acompanho muitas ONGs, muitas protetoras. A gente precisa, sim, de uma política realmente aqui na Câmara. Eu tenho certeza que os vereadores vão abraçar comigo essa causa.
Eu nunca vou vir aqui para falar de ninguém, para bater em ninguém, não. Eu só quero subir aqui para poder ajudar, para poder fazer, para poder melhorar. E que as pessoas, a população, entendam que esses comentários, às vezes, que eu vejo na rede social, cadê a Lúcia Ferro? Eu acho cruel. Cruel porque eu trabalho por 10. Esses feriados mesmo, eu fiz vários socorros que eu gostaria até que o Ricardo mostrasse. Então, eu acho injusto falar da minha pessoa, porque realmente eu trabalho 24 horas, eu não tenho mais vida mesmo pessoal. E isso de muitos anos. Eu lembro uma vez que o saudoso Paulo Davi, eu fui me queixar para ele, ele disse para mim, se for para a prefeitura fazer, então eu não repasso mais verba. Não, não é dessa forma que tem que ser olhado. A gente recebe uma ajuda. As ONGs são apoio. Então, eu acho que tem que haver essa interação, essa união de pessoas inteiradas, né? Porque a gente está para aprender um com os outros. E eu deixo assim, eu falo que eu tenho muito a passar às pessoas sobre a causa, porque eu vivo ela há tantos anos e eu acho que eu posso ajudar muito a causa a melhorar. As protetoras me cobram muito, elas falam para mim sobre eu não quero falar abrigo, tá? Vamos falar de um local provisório, porque abrigo eu acho meio pesado falar, porque, infelizmente, a gente nunca vai conseguir a todos, porque vira um depósito de animais, como eu vejo protetoras morrerem aí, deixar mais de 200, 300 animais nesse abrigo. Mas um local provisório é necessário, como o doutor Flávio mesmo já falou comigo, que é impossível a gente pregar os maus tratos se a gente não tiver um local para a gente colocar esse animal e trabalhar adoções. Que nem esses animais. Esses animais, a gente já trabalhou adoções deles. Eles já estão doados. Essa cachorrinha, ela também já está doada. Só que nem sempre a gente tem essa mesma sorte de imediato de doar um animal. É um trabalho meio demorado, porque a adoção tem que ser um trabalho bem feito, com responsabilidade, para que esse animal não volte para a rua. Então, eu creio, eu espero, e eu estou aqui pronta, fosse lado A ou lado B, mas eu estou pronta a essa gestão para a gente fazer um bom trabalho à causa animal. E as protetoras pediram para mim, tá, presidente? Quero até pedir, elas querem ser ouvidas, para a gente marcar aqui uma audiência, né, pública voltada à causa animal. Tanto elas têm a passarem, como eu tenho muito a passar. Até o doutor Flávio se prontificou a participar dessa audiência pública. Então, eu acho que a gente pode melhorar, sim, gente. Só que as pessoas têm que entender que não é tudo tão fácil e tão simples como elas pensam. A causa, ela é cara. Que nem eu estou com várias pendências, várias dívidas, porque eu ajo com o coração. Eu ajo com o coração. Eu nunca vou deixar de socorrer um animal dentro das minhas limitações. Então, esse fim de semana foi pesado, para mim, sim, foi. Eu não tenho feriado, eu não estou reclamando. Só que eu quero pedir um pouco mais de empatia da população, mais respeito mediante a minha pessoa, porque eu sempre fiz. Eu creio que eu sou uma das que mais faz pela causa do município. Então, gente, vamos ter mais empatia, respeito. Eu estou fazendo de tudo pela causa, eu vou cobrar, eu vou sempre lutar pela causa. E eu creio que eu possa, sim, junto a todos os vereadores, as protetoras, fazer um ótimo trabalho aqui no município, que ele possa até servir de exemplo, que nem tem municípios que não têm castrações.
estados que não têm campanhas de castrações. A AVA não é de falar muito, de postar muito, mas ela faz esse trabalho, porque ela tem clínicas terceirizadas. E a prefeitura também tem que se alinhar com clínicas terceirizadas. Eu estou batalhando para correr atrás de recursos, tá? Que eu até quero finalizar. O Ricardo colocando o áudio dessa minha última viagem, que foi produtiva. Eu estou muito feliz. A gente vai conseguir uma verba, né? Você coloca o vídeo, Ricardo? A gente vai conseguir uma verba através do deputado Dirceu Dalben de R$100 mil, que eu pedi para direcionar a AVA, porque, na real, gente, a AVA ela faz o serviço completo para o município. E a gente precisa de recursos. Aqui na Assembleia Legislativa, em São Paulo, nessa terça-feira, com a vereadora Lúcia Ferro, de Monte Azul Paulista, sempre agradecendo a Deus pela vida e pela saúde. Lúcia, você sempre aqui e buscando recurso para a causa animal, para as pessoas, para o autismo, para a educação, para o social, para o esporte, para o lazer, mas hoje ela veio pedir alguma coisa específica. Hoje chegou a vez da causa animal, né? Que é a camisa que eu visto todas. E hoje eu vim aqui, né, revidar ao meu deputado uma verba de custeio para castrações, né, para atendimentos veterinários, de R$100 mil ao deputado Dirceu Dalben, ao qual, gente, é o meu deputado, hein? Vocês guardem esse nome. Obrigado, Lúcia, já está acertado, já estou pedindo aqui para a equipe já indicar lá para a sua cidade, para a AVA, pedido seu para a AVA, custeio para castração e cuidado dos pets ali na cidade de Monte Azul Paulista. É a Lúcia, nossa vereadora da causa animal. Juntos, Dirceu Dalben. Que Deus abençoe a todos. Amém. Só um minutinho. Para finalizar. Bom, gente, finalizando, né, a todos que me cobram, eu estou sempre na batalha aí, nas lutas, tá, pela causa, e vamos esperar que realmente é o meu sonho conseguir fazer da causa do município um exemplo, que já é, viu, gente? Pelo menos a minha pessoa serve de exemplo. Eu tenho orgulho de dizer isso para muitos municípios, muitas ONGs e muitas protetoras que têm interações comigo, até mesmo aqui fora do município. Obrigada a todos. Com a palavra, o vereador Rodrigo Arruda. Boa noite a todos novamente. Gostaria aqui de parabenizar dona Lúcia Ferro por essa viagem e por estar reivindicando aí esses R$100 mil. Mas, infelizmente, não é assim que funciona o processo do município hoje, tá? Hoje, como foi dito aqui numa mesa perante aos alunos, que a caneta está na mão do prefeito, e não, acreditem, está na mão do Ministério Público, do Tribunal de Contas. E alguns recursos, tá, federais e estaduais, complementando o que o Claudinho falou, não estão sendo repassados. Então, que Deus abençoe que esse recurso venha, e, em segunda, que Deus abençoe que seja repassado mesmo, porque isso, a lei não está impedindo o prefeito de não o fazer, tá? Que tem alguns recursos federais e estaduais que foram enviados para o nosso município e ele não repassou para as entidades que era de direito. Mas vamos lá. Sobre o que o Claudinho falou, sobre o atraso de quase R$350 mil da APAI, quero levantar essa ação. E não entrando no mérito de todas as outras entidades, porque senão eu vou ficar a noite toda aqui, eu só tenho 10 minutos para falar, mas todas as entidades, tá, estão com problemas, até a maternidade se encontra com algumas situações, algumas quebras de contrato, mas quero dizer que é tudo por falta de repasse, nós estamos montando um dossiê, não vamos falar nomes ainda, mas eu vou citar nomes no meu dossiê. E só para complementar o que o Claudinho falou, que dinheiro tem.
E ele sabe, ele já participou. E não é difícil de ver. E a população já viu, prefeito, porque esse negócio de culpa do outro não cola mais. Porque eu não preciso ir muito longe. Nesse dossiê vai estar os cargos dos amigos, vai estar os cargos dos parentes, vai estar os cargos, os supercargos dos parentes dos sócios, tá? Vai estar os supercargos de pessoas de cidade de fora do município, sendo que temos pessoas extremamente competentes aqui. Nesse dossiê vai estar o comércio de Monte Azul, que está sofrendo, e nós fechamos contrato com outras pessoas de outros municípios, e outras pessoas de outro município estão recebendo, e pulou a ordem cronológica, e pagou a outra e não pagou de Monte Azul. Nós vamos falar dessas pessoas nesse dossiê, de pessoas contratadas por MEI, e não é uma, não é 5, não é 10, não. Pessoas contratadas por MEI, pessoas que estão em cargos que não poderiam estar, dirigindo veículos do município que não podia ser dirigido por pessoas contratadas. Nós temos pessoas, até pessoas de alto escalão, com 2, 3 contratos com o município, 2 ou mais, né? Contratos com o município, desnecessários, sendo que nós temos pessoas extremamente competentes, mais de um, em algumas situações até mais de 3, que poderia fazer, mas esse contrato está sendo feito em vários setores, não é um só. Nós vamos falar das horas extras, se não, no mínimo, suspeitas, horas extras absurdas, em setores que não precisa de hora extra. Nós temos N coisas nesse dossiê que está sendo levantado, por pessoas até da própria administração que está vendo que está errado e está trazendo as informações. Hoje eu posso dar essa informação. Tem dinheiro. Tem dinheiro, e se o senhor falar ao vivo que não tem, aí nós podemos marcar uma live e nós lemos ao vivo esse dossiê com o nome de todo mundo que eu estou falando. E eu vou falar o porquê que essas pessoas estão sendo pagas. Então, é assim, dinheiro tem, o repasse não está sendo. Se for por irresponsabilidade, então o senhor tem uma equipe muito incompetente, mas muito mesmo. Mas não é, desculpa. No meu ver, como político, é mau caratismo. Porque vários cargos nós não precisávamos de gente de fora para fazer. Nós temos funcionários públicos extremamente competentes para fazer o que está sendo feito, meia boca por pessoas de fora. Então, é assim, essa economia dá para ser feita, e foi dito aqui, em uma audiência pública, com as mães dos autistas ali. Primeiro fizeram aquele fuzuê que ia fazer uma casa maravilhosa. Não está conseguindo fazer os repasses da APAI. Nós estamos falando de mais de quase 350 mil reais. É isso, Cláudio? Só para a APAI. Disse aqui, não, nós vamos pagar até sexta-feira, ataque. Pagou só um mês. 2, janeiro, fevereiro? Desculpa. Então, é assim, não pagou. Não pagou. E, infelizmente, uma instituição tão séria, comprometida, com uma causa tão grande, onde vocês estavam domingo lá, tirando foto, fazendo selfie. Gente, estamos aqui, dia maravilhoso. E as crianças vão perder o atendimento. De novo, a causa autista apanhando. Mas é impossível nenhum vereador daqui subir aqui em cima e falar sobre essa situação. É impossível. População, vocês estão falando só para mim, porque eu abro aqui, na próxima sessão vou abrir meu WhatsApp aqui. Só hoje foi mais de 20 pessoas, pelo amor de Deus, Rodrigo, que nós vai fazer? Estudante, meu Deus do céu. Agora resolveram, vão pagar, parabéns ao presidente a fazer essa mediação. Mas, gente, é todo dia 30, 40, eu não vejo um vereador se manifestar, falar, gente, olha o que está acontecendo, não pode. E não é uma, eu estou falando de 10 entidades, de 15 entidades, falando, Rodrigo, o que nós vamos fazer? Vem aqui, vem fazer uma visita. É que vocês não estão vendo, eu não estou gravando. O que eu estou fazendo está sendo no papel. Eu estou colocando no papel. Fiquem tranquilos. Agora nós temos uma promotora pública, isso já está em mãos, as denúncias estão sendo feitas,
Algumas até pediram para nós tirar. Mas é assim, o trabalho está sendo feito, acreditem. Se tiver errado, vai ter que se manifestar, vai ter que se explicar. Mas agora, falar para mim que não tem dinheiro, por favor, IPVA vencendo. Veio um projeto aí de aumento de imposto, os vereadores tiraram de votação. A água, que ele ia dar praticamente de graça, que nós era a água mais cara do Brasil, triplicou. Esgoto. Não ajuda uma entidade em nada. Não ajuda, uma ajuda simples. Aí falar que não tem dinheiro, com supercargos que nós sabemos que existe, é só ligar. Se fazer, que nesse dossiê vai ter um mapa cronológico ali dos cargos do município, vocês vão ver fácil. A promotora vai ver também que está tudo interligado. E eu acho que o senhor, prefeito, não está assistindo televisão e acompanhando as redes sociais. Na hora que ele puxar a linha, ele vai ver tudo isso. A promotoria vai ver. É impossível o Tribunal de Contas não ver isso. Que uma pessoa ganhava R$ 3.500 para trabalhar em Marcondésia e, do nada, o senhor ganhou e começou a ganhar 14, 12, 11, 13, 8.700. Como que triplica, como que dobra o salário? Aí, na hora que você vai e você faz a ordem cronológica ali, o negócio do ligar os pontinhos, cara, se puxar um fio, você está enrolado. Eu não podia nem estar falando isso, é que eu me emociono. E eu vejo que tem tantas pessoas aqui que poderiam realmente estar defendendo esse município. Mas não tem culhão de subir aqui em cima. Vai subir, vai defender, vai falar em nome de Deus e tudo mais. Mas, na hora que puxar a linha, pode me criticar aqui do que eu estou falando. Mas, na hora que cair o dossiê, aí vocês têm que provar que não. Na hora que sair o dossiê, vocês estão... Eu estou quietinho por causa disso. Eu não vou citar nomes, como o presidente me pediu para citar, que das últimas 11 vezes que eu citei nome, eu tomei 11 processos. É que os advogados é ruim. E eu ganhei 10 já. Então, eu não ligo muito. Mas os meus, meus advogados falou para mim citar nome. Mas o dossiê está sendo feito. Está sendo feito. O que está no portal da transparência, nós estamos puxando. O que não está, nós não estamos. Aí nós vamos pedir explicação. Mas acredite, essa conta vai chegar. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Algumas explicações, como o dinheiro da... Cláudio, desculpa. Os 2.300.000 lá do... 2,5 milhões. Dinheiro tem. Ou tinha. Estava lá. Foi usado? Foi. Podia? Não sei. Isso na justiça vai se provar. Mas agora, gente, a APAI, é a APAI. O senhor nem sonhava em ser prefeito, o senhor nem tinha o sonho do seu filho de ser prefeito. A APAI já fazia um perfeito trabalho, nunca foi deixada de lado. Eu só gostaria de salientar e comentar alguma coisa, né? Eu gostaria que esse dossiê viesse rápido, para a gente comparar o que foi deixado, né? E eu gostaria também que o vereador tivesse o culhões que ele fala que tem agora, tivesse no outro mandato. Isso aí que eu acho que, assim, 2 pesos e 2 medidas. Esse culhão que deveria ter no outro mandato. E argumentar também, e cobrar, por que não parece nenhuma audiência pública quando vem falar de dinheiro aqui. E quando foi mostrado aqui no balancete que o município está em 64 bilhões de negativo, e queria mostrar por quê. Está sendo levantado também, por quê. A gente vai mostrar o porquê. Já que está fazendo dossiê de um lado, vai ter do outro. Então, vai ser muito legal isso aí, fazer a comparação. Então, quando fala assim, dinheiro que tem, é interessante, né? Aí a gente vai mostrar quem está certo e quem está errado nesses dossiês, para ver se realmente tem o mesmo esculhão que teve no passado. Com a palavra, o vereador Eliel Prioli. Espera, Eliel, deixa eu ver aqui.
Pronto. Boa noite, senhor presidente, demais pares, funcionários, amigos que estão aqui presentes e a você que está de casa acompanhando mais uma sessão ordinária aqui nessa Casa de Leis. Eu quero dizer, senhor presidente, já que o senhor falou sobre a audiência, né, de lembrar que amanhã tem uma audiência aqui, né? Amanhã tem. Para discutir o orçamento de 2027. Não é isso? As diretrizes orçamentárias, né? Eu acabei de ver ali que foi postado, né? E conclamo a população para se fazer presente, que eu acho que é muito importante vir aqui para discutir políticas públicas e apresentar ideias, sugestões. A audiência é para isso. Então, senhores vereadores, por favor, estejam aqui amanhã e a população está convidada a participar diretamente. Quero falar inicialmente de duas indicações que fiz. A primeira, de número 34, a respeito do anel viário, onde compreende a parte ali da Avenida Liscano Coelho Blanco, onde começa ali na rotatória do Robertinho e vai até a pista. Aquele local tem várias lâmpadas queimadas e também tem várias árvores que precisam de podas, porque ela já está atrapalhando a iluminação. Aí, junta com lâmpadas que estão queimadas, tem local que está muito escuro e é muito importante que isso seja reparado o mais rápido possível. A outra indicação, eu quero pedir para o Ricardo postar uma foto aí que eu mandei, já está aí. Essa foto aí, na Avenida Antônio Borges de Queiroz, é o nosso cartão postal de entrada da cidade, e eu notei ali que tem várias palmeiras imperial, que aquilo são palmeiras imperial, e que estão ali já, algumas morreram, outras ainda permanecem lá, outras também já foram até erradicadas, morreram e foram erradicadas, e já não estão mais lá. Então, tem aquele vácuo entre uma e outra aí. Então, o pedido aqui é que, na medida do possível, que o senhor prefeito regularize isso, compre palmeiras, coloque ali, é o cartão postal, é a entrada principal da cidade. E queria dizer que não é de agora que está aquilo ali, né? Não morreu ontem, não morreu ano passado, e também as que foram erradicadas muitos anos para trás, que está ali abandonado. Então, a gente teve essa atenção de estar pedindo para que seja regularizado, que eu acho que vai ficar muito bom a entrada da nossa cidade. E eu também quero falar sobre uma situação que eu tenho observado, que é o container ali na Marechal Teodoro da Fonseca, aquele container que veio do governo do Estado para os PETs, e que ele está ali já, pelo menos há quase 3 meses, salvo engano, e não está sendo utilizado. Então, eu gostaria, até porque eu vejo ali que ainda tem um pouco de mato em volta, precisa limpar o local, e também dar um destino para aquilo ali, já que veio do governo e é para ser usado, que ele vá para algum local, ou que fique ali, mas que seja utilizado, que é para o fim que ele veio aqui, para a nossa cidade. Também quero falar a respeito das lâmpadas que estão queimadas na Praça Rio Branco. Começo de dezembro, eu fiz uma indicação e falei sobre isso, que estava chegando o Natal, que seria importante, troca de lâmpadas, alguns globos já sumiram, que acho que caiu e quebrou, mas passando aí, um dia desses eu vi que continua queimadas e aumentou, viu, senhor presidente? E, então, precisa cuidar disso, é a praça principal, onde as famílias frequentam, onde o pessoal vai, precisa ser melhorado, então, essa questão aí. Está muito abandonado ali na questão da iluminação, precisa ser resolvido. Também quero falar sobre a subvenção, que também tem sido procurado, até no intervalo entre a extraordinária e a ordinária, procurei o presidente para perguntar para ele se ele tinha alguma notícia, se houve algum pagamento a respeito da subvenção. Também tem sido procurado, sim. E o presidente falou que vai verificar isso amanhã. É isso, senhor presidente? Entendendo que é de suma importância
o pagamento para a manutenção do trabalho. Até porque, se a prefeitura não fizer o trabalho e a entidade fechar a porta, quem vai ter que cuidar é a prefeitura. Então, assim, precisa cuidar disso. Eu sei, sou consciente, que não tem dinheiro. E tem gente que acha que tem. E aí alguém diz assim, bom, mas é só mandar o cargo de confiança embora. É uma forma de economizar. Aí eu venho e pergunto, e que prefeito que nunca teve cargo de confiança? Um monte. Fala para mim. Eu estou aqui, eu já passei pelo Paulo Davi, o Té, o Marcelo, e estou nesse. É a mesma coisa. É do mesmo jeito. Agora, uma coisa, o prefeito sabe, é o CPF dele, né? Assim como os outros também sabiam disso, né? E eu sei que é difícil, eu sei que precisa pagar, e sei que são serviços essenciais. E a gente precisa correr atrás disso, senhor presidente. Então, o senhor falou que amanhã deve acontecer uma reunião com as entidades. Assim, as reuniões, você acha que vai ser só com as entidades que está faltando documento? Ah, tá. Que Eu até ia dizer que eu gostaria de estar presente, mas se não for possível... O sistema ODESP que pede os documentos, e acho que o Misael vai passar para eles o que realmente precisa, entendeu? Sim, e também já tenho tido tratativas nesse assunto em outros momentos, e segundo nos disse o Neto Panhosa, que ele gerencia bem essa pasta, né, falando ali da ODESP, da situação que está acontecendo, das exigências que são pedidas, parece que só 4 das entidades já estão aptas para receber, que é a PAI, que é o asilo, que é o hospital e que é a Associação Vida Bem Vivida, e que as demais precisam de uma adequação da nova documentação que é exigida por lei, e que é isso, naturalmente, que talvez o Misael vai levar amanhã para eles, para explicar o que eles precisam apresentar para poder receber. Mas as que estão aptas, por favor, senhor prefeito, façam um esforço aí, vê o que tem que fazer, pague eles, porque é necessário, é importante, e eu gostaria muito que isso fosse resolvido da minha parte. Porque a gente busca um diálogo, né, presidente? Assim como buscamos com a questão dos estudantes, e parece que a coisa começou a caminhar. Então, essa assim, o diálogo, vamos lá, tem que resolver, vamos mexer daqui, vamos dali, e eu ainda estou preferindo esse caminho. Então, se precisar conversar com o prefeito, mais uma vez, vamos buscar esse caminho, vamos buscar o diálogo, sim. E quero dar uma palavra aqui, para me encerrar minhas considerações, em relação aqui à Lúcia. Ela nem está aqui no momento, acho que saiu aí, foi atender um telefone. Lúcia, seu trabalho é ímpar, tá? Gosto muito do seu trabalho, não é de agora que eu acompanho o seu trabalho, que eu vejo a sua luta pela causa, tá? Eu sei que você hoje é uma voluntária da AVA, mas o seu trabalho é de tirar o chapéu. E também dizer das outras que prestam serviço, né? A Marli, também ali na Proan, e outras que a Julie, que conversa comigo, e fala ali, nós estamos com dificuldade aqui, ajuda a gente, fala lá. Eu sei que precisa, sim, uma reunião para buscar um entendimento, para buscar um caminho e ver o que a gente pode fazer na questão da causa animal. Sou super a favor, parabenizo a Lúcia pelo trabalho dela. A Lúcia não tem dia, não tem hora, ela está correndo atrás dos animais. É a vida dela. Ela fala assim, que às vezes ela cansa, não tem feriado, mas se tirar isso dela, ela fica doente. Parabéns, Lúcia. Fabiano, muito obrigado pela sua explicação aqui na tribuna sobre o requerimento. Eu acho que ficou muito bem claro, elucidou que o problema não é porque o agente não quer fazer, mas é o programa que não pede para fazer. Mas está aí o desafio. Não quer dizer que é inválido o requerimento. Para você, de repente, com o pioneirismo, buscar isso na nossa DRS e, quem sabe, ainda melhorar um pouco mais ainda. Creio que o serviço é bom, parabenizo os agentes, porque eles saem no sol, na luta, vai à busca, no campo, vai lá ver o paciente, fazer a visitação, mas se o campo não permite, o programa é do governo federal, não tem como mexer, mas busca na DRS. DRS vai, leva o
Vai concluir? leva na secretaria ou no ministério, e quem sabe um dia nasce de uma pequena cidade como a nossa, um projeto aí legal que vai incentivar o Brasil inteiro. Parabéns e obrigado pelas suas palavras também. E boa noite a todos. Com a palavra o vereador Marco Barbarelli. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos caros vereadores. Boa noite, pessoal que nos acompanha aqui presentemente. Você que nos acompanha de casa pelas mídias digitais. Gostaria aí também de estar reforçando a questão das entidades aí, presidente, que realmente eu estou sendo procurado também. Até agora, se eu não me engano, sábado vai ter um evento para Vida Bem Vivida, para tentar levantar recurso, porque senão eles vão ter que parar o atendimento aí de várias crianças na nossa cidade. Então, eu sei que é uma situação difícil, mas que o prefeito aí vê com carinho, estude a possibilidade de tentar resolver essa questão com as entidades aí o mais rápido possível, que não são todas entidades, eu acho que está atrasado, né? A gente tem um trabalho excepcional aí pela PAI, pela AVCC, para todas as outras entidades que precisam aí, mas a gente precisa resolver isso o mais rápido possível. Tá? Gostaria de agradecer aí o Fabiano por ter vindo aqui explicar. Tá? Fabiano, eu vou tentar explicar aqui para a pessoa de casa, tentar entender, entendeu? O que foi esse pedido, esse requerimento. Eu vou pedir para o Ricardo colocar a ficha como que vai para o agente de saúde. Tá, essa é uma ficha de atendimento domiciliar. Tá? O agente ele sai com atendimento com uma ficha dessa. Tá, eu tirei os dados da pessoa, que a gente não pode demonstrar, só que no final lá tem a assinatura do agente, certo? Entendeu? Não, tudo bem, pelo menos foi o que chegou até em mim. Tá, não, mas tudo bem, depois você me explica. Então, o que chegou até em mim, o secretário, o Fabiano, o que poderia ser feito para, já que no sistema não consegue colocar endereço, nada, a pessoa, pelo menos o paciente, assinar do lado e colocar a data, que isso serve para ele. Às vezes no INSS, um problema de afastamento, tudo, e ele não tem como comprovar, entendeu? Como comprovar no INSS que realmente ele está sendo atendido no domicílio dele. Entendeu? Não estou colocando aqui a dúvida do atendimento, entendeu? Eu sei que o trabalho dos agentes é de excelência. A gente só está tentando o quê? Ajudar o paciente a ter um documento para ele, entendeu? Um afastamento, uma aposentadoria, entendeu? Então, essa é a minha questão, que se há possibilidade de fazer isso, porque essa ficha o paciente tem acesso a ela. Entendeu? Só se mudou. Eu volto a falar, quem passou essa informação para o senhor não passou essa informação correta. Eu sei de onde chegou, eu queria falar isso. Não, tudo bem. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou procurar o senhor me explica certinho. Entendeu? Que aí o que acontece? Aí a gente vem aqui e explica certinho, para ficar uma coisa transparente, bonita. Entendeu? Eu não estou duvidando do atendimento do funcionário de maneira alguma. A gente só quer o quê? Ajudar o paciente. Na hora que ele precisar de um documento, ele ter. Que hoje, infelizmente, ele não tem. Ele está tendo um problema com o INSS e não está conseguindo resolver por causa dessa questão. Entendeu? Não, obrigado. Aí, obrigado pela sua explicação. Tá? Obrigado. Obrigado. Tá ok. Não, 9 horas não pode, depois do almoço. 9 horas não tem reunião. Obrigado, Percival, por lembrar. Retomando aqui, agradecer aí, de coração, aí, às vezes que a gente tem feito os pedidos aí para o nosso amigo Tinelau, aí, tudo que a gente pede alguma coisa, ele sempre está pronto a atender a gente aí. Muito obrigado. Ô, Claudinho, te cedo 2 minutos.
Senhor presidente, foi dito aqui a questão do não pagamento das entidades por questão de cargos comissionados e tudo mais. O Eliel bem falou, ele tem razão também, todas as administrações têm cargos comissionados, e não é o cargo comissionado que vai fazer a diferença se vai pagar ou não a entidade. Isso é óbvio que não. Isso é gestão, né? Não tem nada a ver com cargo comissionado. E uma outra situação que o Eliel também ponderou, e eu queria enfatizar, que realmente a questão do Aldesp, a entidade que não tiver de acordo com as normas do Aldesp, a prefeitura e a entidade tem que estar dentro das normas, porque quem não tiver realmente não pode receber o repasse. Porém, o Eliel também diz que 4 entidades, a PAI, Vida Bem Vivida, o Asilo, né, e o hospital estão em conformidade com o Aldesp, só que não estão recebendo. Então, o fato de não estar recebendo não se liga à questão do Aldesp, e sim a qualquer outra situação que porventura esteja acontecendo. Obrigado. Correto. Amanhã a gente vai estar procurando o prefeito para ver, estar a par das entidades, né? Que o Eliel me perguntou para mim, eu falei assim que eu não estou sabendo de nada, né? Não tenho nenhuma informação. As informações que eu tenho é só a respeito da Aldesp aí, que vai ter que ter reunião amanhã para ser passado para eles que eles precisam adequar para estar recebendo o pagamento. Eu queria assim fazer um desafio aos vereadores, quando tiver um problema assim de comunicação, que nem isso aconteceu aqui hoje, que, por exemplo, da explicação do secretário para o vereador, eu acho que é mais importante, faça que nem eu faço, ir lá perguntar diretamente, primeiramente pergunta para o secretário, qual o secretário que for, que alguém tiver alguma denúncia, esclarece se realmente for verdade, vem aqui, né, faz o requerimento, para evitar conversas, né? Hoje eu estive lá na saúde, lá, participei um pouquinho do curso de primeiros socorros, aquele, como é que chama aquele? Sargento Joaquim. Eu já participei, acho que, de uns 3 treinamentos de primeiro socorro com aquele moreno lá. É muito bom, né? Então, isso aí é capacitação que está sendo feita para o funcionário, eu acho que é muito importante. Parabéns, pessoal que estava lá para participar, para estar aprendendo, que conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento sempre traz resultado, aquilo que a gente vai realmente aprende na vida, né? A gente poder estar passando para as outras pessoas. Parabéns, Lúcia. A gente sabe que o trabalho não é fácil, né? Sempre eu já falei para você fazer o que dá para fazer, porque o que não dá para fazer não adianta a gente querer se matar. E tudo que você fez até hoje, a gente sabe também que foi por amor, porque antigamente se fazia, não tinha nem a AVA, não existia nem a AVA antigamente, né? A gente recorda disso, sabe? Porque é um trabalho difícil. E reconhecimento da população vão ter, e vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai falar mal, mas, infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo. E isso é em todas as áreas, né? Na causa animal, vai ter sempre alguém que vai estar reclamando, mas o importante é que todos se dêem as mãos no momento difícil para a gente possa achar um caminho. O Léo bem disse, né, do estudante, a gente se reuniu, a gente está aqui para ajudar, para tentar resolver os problemas. Se a gente não conseguir resolver o problema, a gente vai ser bem sincero e falar, ó, não é da minha alçada, não tem como fazer. Então, o que a gente quer ser é transparente com a população, transparente com aquele que votou na gente, que confiou o seu voto na nossa pessoa. E eu acho muito chato quando a gente fala dos vereadores, né, político. Quando a gente fala político, fala de todo mundo, né? Por isso que eu falei, dá nomes para que a gente, porque quem está escutando na internet fala, político, então são todos. E, né, deixando bem claro que quase que o pessoal que está aqui, quase ninguém foi nesse lugar. Eu não fui porque não fui convidado, eu só vou no lugar que eu sou convidado. Se me convidar, eu vou com prazer. No lugar que eu não sou convidado, eu não vou. Então, é bom a gente ver, porque tem políticos bons e tem políticos ruins. Tem aqueles que fazem, isso tem em todas a esfera. Você vai nas igrejas, tem gente boa, tem gente ruim. Você vai nos trabalhos de empresa, tem empresa boa, tem gente ruim. Então, em todos os segmentos, tem pessoas que realmente estão envolvidas, pessoas que estão engajadas em fazer alguma coisa, e tem pessoas que não. Mas, então, graças a Deus que não existe político bom. Senão, o nosso país já estava ferrado. Já está ferrado, né? A dívida externa aumentando cada dia mais. Mas, graças a Deus, tem pessoas que estão lá, que vestiram a camisa, que entendem, né, que a população precisa. Então, eu acho que todos os vereadores aqui têm esse objetivo de tentar ajudar, para tentar, quanto mais minimizar a situação do munícipe que votou em nós, porque está difícil. Hoje eu vi uma estatística que quase 80% da população está com nome no Serasa.
Então a coisa está aumentando, então o pessoal não tem aonde correr, né? Eles põem a confiança no político, o político põe uma carga pesada em cima deles. Isso eu acho extremamente muito ruim. É isso que eu tinha que falar, né? Nada mais deve ser tratado. Comunico a todos que na próxima sessão ordinária será realizada no dia 4 de maio de 2026, às 18 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.